Boa noite, pessoal da odontologia, tudo bem? Vamos à nossa aula aqui de terapêutica medicamentosa aplicada ao atendimento odontológico. Então hoje, pessoal, nós vamos começar um assunto novo. Vamos começar um assunto de antibióticos, que é um assunto muito importante para vocês, porque vai ser de uso bem constante na prática odontológica, todo dia praticamente, ou várias situações vocês vão estar prescrevendo antibióticos. Então é importante vocês terem uma boa noção sobre o que são antibióticos, mecanismo de ação, seleção de antibióticos, dosagem de antibióticos, como que se faz a coloração das bactérias, dos micro-organismos no ambiente de laboratório. Então todos esses assuntos aí nós vamos explorar para que vocês tenham uma boa clareza sobre isso e isso ajudar muito vocês na prática odontológica, prescrevendo os antibióticos. Certo, pessoal? Então, o que são antibióticos? Tá? Biovida, bióticos, meio de vida, antimeios de vida, que seriam substâncias químicas, pessoal, que são obtidas de micro-organismos vivos. Elas são oriundas dos próprios micro-organismos vivos por meio de processos semissintéticos. Então, lógico que a gente obtém através de mecanismos laboratoriais, né? E tem a propriedade de inibir o crescimento de micro-organismos patogênicos, aqueles que causam doenças, certo? E quando inibe o crescimento, esses antibióticos são chamados de bacteriostáticos, ou seja, eles inibem, não deixam o micro-organismo crescer. E eventualmente destroem esses micro-organismos. Quando eles matam os micro-organismos, as bactérias, são chamados de bactericidas, certo? Então, os antibióticos são isso aqui, são produzidos em laboratórios, oriundos de micro-organismos vivos, essa produção, e vão inibir o crescimento dos micro-organismos patogênicos, são as bactérias, e às vezes destruindo eles, que são os bactericidas, tá? E quando inibe, são os bacteriostáticos. Então vamos lá, para o slide seguinte. Então, reforçando aqui o que eu acabei de dizer para vocês, bacteriostático, estático vem da física, quer dizer parado, tá? A bactéria parada, ou seja, não cresce, quer dizer o quê? São medicamentos, tá? Que inibem o crescimento dos micro-organismos, então eles não progridem mais, tá? Quando eu falo, pessoal, em crescimento de micro-organismo, não é o tamanho do micro-organismo, estou me referindo ao tamanho, e sim ao número desses micro-organismos, tá? Então, sendo necessária a atuação do sistema imunológico para a eliminação do germe. O que isso quer dizer, professor Marcelo? Que o medicamento vai chegar lá e impedir a bactéria de crescer, tá? Porém, o restante do serviço, o sistema imunológico do organismo é que faz, ou seja, eliminar os germes, certo? Botá-los para fora do organismo, acabar de matar ou acabar de tirar eles do organismo, certo? Aí é com o sistema imunológico do próprio organismo. Então, o bacteriostático não faz toda a função. Ele só inibe, não deixa o micro-organismo crescer, mas depende bastante do sistema imunológico para eliminar esse germe, certo? Exemplos de antibióticos do dia a dia usados que são bacteriostáticos. Nós temos o clorafenicol, é um bacteriostático, tetraciclina, os macrolídeos, que são, quais são eles? Eritromicina, espiramicina, azitromicina, roxitromicina,
teletromicinas, lincosaminas, que são a lincomicina e a clindamicina. Todos eles são macrolídeos, tá? Classificação deles. E temos também as sulfonamidas. Beleza, pessoal? Tá claro esse slide aqui, né? Não dá para trazer nenhuma dúvida. E os bactericidas? Bom, os bactericidas matam os micro-organismos susceptíveis. Eles eliminam de vez os micro-organismos susceptíveis. Aí cabe a excreção do organismo, jogar para fora do organismo. E não do sistema imunológico acabar de eliminá-los, certo? Eles só são excretados, porque o antibiótico mata eles totalmente, é bactericida, mata por completo. Não para o crescimento em número desses micro-organismos. Então aqui, ó, matam os micro-organismos susceptíveis, tá? E quais são os exemplos dos bactericidas? Nós temos penicilina, é um bactericida, cefalosporinas, que são várias gerações delas, aminoglicosídeos, que são outros tipos de antibióticos, fusomicina, vancomicina, bacitracina, astreonan, são todos exemplos de micro-organismos, de antibióticos bactericidas, certo? Então tá bem claro, pessoal, falei dos bacteriostáticos, certo? E agora dos bactericidas. Acredito que não ficou nenhuma dúvida aí. Um elimina o crescimento em número das bactérias e outros matam a bactéria por completo, certo? Continuando. Classificação pelos seus mecanismos de ação. Agora, como que eles classificam pelos mecanismos de ação? Como que eles agem para poder, qual o mecanismo utilizado para poder eliminar a bactéria, tá? Isso que quer dizer mecanismo de ação. Então aqui, os antibióticos podem atuar de diversas maneiras sobre a célula bacteriana, que eu acabei de falar, o que eles fazem com a célula, qual o mecanismo que eles usam para eliminar a célula ou parar de fazer crescer em número a célula bacteriana, interferindo nos processos metabólicos ou estruturais do micro-organismo. Quando a gente fala micro-organismo, a gente está se referindo à bactéria. Isso tudo é chamado de toxicidade seletiva. Então ele vai selecionar o método tóxico para aquela bactéria, ou seja, de causar dano à bactéria através da toxicidade, certo? Então isso tudo é toxicidade seletiva. Então vamos mais adiante. Então nós temos aqui os tipos de mecanismos de ação, ou seja, a forma como os antibióticos agem para destruir as bactérias. Nós temos a inibição da síntese de proteínas bacterianas, ou inibição da síntese proteica bacteriana, é um tipo de mecanismo. Nós temos número 2, inibição da replicação cromossômica, ou seja, da bactéria, é um outro mecanismo. Número 3, atuação na membrana citoplasmática, também é um outro mecanismo de ação. Inibição metabólica, também é outro mecanismo de ação. Então aqui eu já citei 4. Então vamos destrinchá-los aqui um pouquinho mais. Principais nesse esqueminha aqui. Principais modos de ação de antibióticos sobre bactérias. Beleza? Então vamos lá. Fazendo uma recordação aqui da aula de biologia, ou da aula de microbiologia, vamos aqui esquematizar uma célula bacteriana. Então aqui, ó, célula bacteriana esquematizada em corte e muito simplificada, ou seja, está bem simplificado o desenho, tá? Então nós temos, pessoal, dentro da célula, nós temos o citoplasma, que é aquele líquido todo que banha a célula por dentro, tá? Aí nós temos a membrana plasmática, que é uma membrana de dentro da célula para fora da célula, é a primeira membrana, tá? Tá nessa cor aqui, ó, a primeira cor que aparece aqui, certo? Continuando de dentro para fora, após a membrana plasmática, nós temos a parede celular, que é o envoltório externo
da célula, pessoal. Certo? Então aqui um esquemazinho simplificado da célula. Dentro nós temos DNA, nós estamos mostrando alguma aqui organelas, só para vocês poderem entender de uma forma simplificada como está dizendo o esquema aqui. Então vamos lá. Falando sobre os mecanismos de ação. Então nós temos um aqui, a inibição da duplicação cromossômica ou da transcrição, certo? Então olha só, cabe aqui nesse tipo 2, inibição da replicação cromossômica, duplicação ou replicação, a mesma coisa, pessoal, tá? Duplicação do cromossomo para reprodução. Então, o antibiótico, ele vai atuar nesse item aqui, ó, certo? Ele atuando aqui na questão cromossomial, ele faz com que ou a bactéria deixe de crescer em número ou a bactéria morra, tá? Então esse é um tipo de mecanismo de ação. Vamos aqui para o número 2. Inibição da atuação de enzimas que produzem substâncias essenciais ao metabolismo, certo? E inibição metabólica, tá? Se enquadra aqui no quarto índice. Estamos falando de metabolismo. Então olha aqui, ela vai inibir a atuação das enzimas que produzem substâncias essenciais ao metabolismo. Então o antibiótico vem aqui, bagunça essa situação aqui, causando essa inibição, e a bactéria ou para de crescer em número ou morre, certo? Aí nós temos aqui o item 3, danos à membrana plasmática, certo? Membrana plasmática ou membrana citoplasmática é a mesma coisa, cito quer dizer célula, então plasma da célula, membrana da célula, do plasma da célula, é a mesma coisa. Então, olha só, atuam na membrana plasmática. Então, eles causam dano na membrana plasmática. Então, a membrana plasmática, que é essa primeira coloração aqui de dentro para fora, isso aqui, o item 3, mostra aqui um dano causado aqui na membrana, ou seja, rompeu. Se rompeu aqui, a célula vai bagunçar a célula, fazendo com que ela pare de crescer em número, ou vai matar a célula, certo? Inibição da síntese de proteínas, pessoal. Número 1 aqui se enquadra nisso, inibição da síntese proteica bacteriana. Então vai atuar aqui também dentro do citoplasma. O antibiótico vai criar uma situação aqui qualquer que vai matar a bactéria ou inibir o seu crescimento em número. Tá? Inibição da síntese da parede celular. Também é um outro mecanismo de ação, não citado aqui propriamente dito, mas se enquadra nesse número 1, síntese proteica da bacteriana, síntese da parede celular, certo? A parede celular é essa membrana aqui de fora, que protege, de dentro para fora é a segunda membrana da célula, certo? Protege a célula também, a célula bacteriana, certo? Então vai bagunçar aqui também a parede celular, e vai causar danos que levam à paralisação do crescimento em número ou à morte da bactéria. Então, acredito que está bem esquematizado aqui, bem explicado nesse esquema aqui, certo? Os tipos ou formas de mecanismo de ação de um antibiótico para com as bactérias, tá? Vamos continuar a nossa explicação aqui, pessoal, a nossa aula. Espectro de ação. Isso aqui é importante vocês saberem, pessoal. Aliás, tudo é importante, né? Eu separei em cada item, né, montando o conteúdo aí da aula dos antibióticos para ficar muito mais fácil de vocês assimilarem. Então, espectro de ação. Se divide em 3, pessoal, o espectro de ação. Pequeno espectro é um. Espectro estendido é outro tipo. E amplo espectro é outro tipo, certo? O que seria pequeno espectro? Quando você tem um antibiótico que tem uma toxicidade seletiva muito mais eficaz, ele vai precisamente matar só aquele tipo de bactéria, certo? Aquele tipo de micro-organismo. Ele não é tão forte, tão pesado que ele mata aquele e mata os outros que estão ao redor, mas que não são causadores da patologia. O espectro estendido é um meio termo, é um antibiótico que mata, tem uma toxicidade seletiva, porém não tão precisa, que ela mata o micro-organismo agressor,
está causando aquela patologia, aquela infecção, porém alguma coisa ao redor, outros micro-organismos que às vezes vivem, fazem parte da flora bacteriana do local, também são afetados. E amplo espectro é onde a toxicidade seletiva ela é bem mais estendida, ou seja, ela não é específica, ela mata o agente causal, certo? O micro-organismo que causa aquela infecção, porém, outros micro-organismos que estão ali, outras bactérias que não são causadores, fazem parte simbioticamente daquela flora bacteriana, daquele determinado órgão, daquela determinada região do corpo humano, elas também são afetadas pelos efeitos do antibiótico. Então, ou seja, ele faz um limpa, tá? É como se você desse um tiro de canhão para matar uma rolinha, certo? Você vai matar a rolinha, porém todos os outros passarinhos que estão ali perto vão morrer também, tá? Porque uma bala é muito grande, ela causa um dano muito maior. Diferente de você dar um tiro de uma espingarda 22 para matar aquela rolinha. Vai matar somente a rolinha, certo? Então, isso aqui é espectro de ação. Então, nós temos o pequeno espectro, expliquei para vocês, o espectro estendido e o amplo espectro, tá? Pessoal, uma observação aqui para vocês poderem captar melhor essa explicação. Sempre que possível, eleger as drogas de espectro pequeno, tá? Elas devem ser sempre preferidas na sua escolha de antibiótico, tá? Ah, mas como que eu vou saber, professor, qual que é de espectro pequeno, espectro estendido ou amplo espectro? Lendo o bulário, pessoal, lendo mais precisamente sobre aquele antibiótico. Não tem como a gente, numa aula, discorrer tudo que cada antibiótico faz. Ficaria uma aula gigantesca, teria o semestre inteiro só para falar disso. E não é o nosso objetivo, a gente tem que falar um pouco de cada coisa. Então você tem que ler tudo que fala sobre aquele antibiótico, tá? Ou aquele antimicrobiano, como a gente pode dizer também, tá? Para saber se ele é pequeno espectro, se ele é amplo espectro ou espectro estendido. Continuando, pessoal. Quando a gente usa, pessoal, o que essa outra observação aqui quer dizer? Quando a gente usa inapropriadamente ou de forma inadequada um antibiótico ou um antimicrobiano de espectro muito amplo, nós podemos desequilibrar a microflora, a microbiota e levar ao surgimento de superinfecções por fungos e germes multiresistentes. Entenderam o que isso quer dizer? É o que eu falei para vocês. Se você não está sabendo que aquele antibiótico que você está usando, ele é de amplo espectro, se você desconhece a profundidade desse medicamento, ou seja, na íntegra dele, você pode usar ele para estar matando às vezes um passarinho pequeno, lá, uma pombinha, uma rolinha, que a bactéria sua não é tão agressiva assim. Aí você mata as outras bactérias que vivem em simbiose ali, certo? Vivem em harmonia daquela microflora que não são os agentes causais da patologia. Aí você matando aquela população de bactérias ali, você abre espaço para outros micro-organismos ali se instalarem, criarem infecções, outros tipos de infecções ou infecções mais resistentes, por exemplo, por fungos, que é um micro-organismo, ou outros germes mais resistentes. Você desequilibra totalmente a flora ali. É como se desequilibrasse um ecossistema, por exemplo, do meio ambiente, tá? Matando uma determinada forma de vida ali, você desequilibra todo um ecossistema, faz crescer um outro animal ali, que aí esse animal vai criar problema porque ele aumentou a população dele, não tem o predador dele. É mais ou menos assim, é um microecossistema que acontece. Pega isso para vocês entenderem melhor e relaciona com aquela informação da biologia, quando a gente estuda biologia no segundo grau para entrar no vestibular, certo? É a mesma coisa, o desequilíbrio de um ecossistema, só que isso aqui é um ecossistema microscópico, tá? Relacionado aos micro-organismos, bactérias, fungos e outros germes.
protozoários, que são parasitas, microparasitas, certo? Então ficou bem claro, quero crer, a explicação aqui desse slide, pessoal. Vou prosseguir. Seleção do antibiótico. Como que nós vamos selecionar um antibiótico, certo? Primeira pergunta que a gente tem que fazer para a gente selecionar um antibiótico, ou antes de selecionar um antibiótico, melhor dizendo, é a seguinte: existe infecção? Como que a gente vai ter a certeza se existe ou não? A clínica, pessoal, a clínica é soberana. É o que eu falo na semiologia para vocês, é um método investigativo, é você saber examinar o paciente, observar o paciente, se ele está doente ou não, o que ele apresenta de sinais e sintomas, tá? Então, percebam que é tudo uma somatória de conhecimentos. Na verdade, as disciplinas, elas só são separadas didaticamente para melhor aprendizado, mas na hora da prática, todas elas se unem, é como se fosse uma coisa só. Você vai agregar conhecimentos de semiologia, conhecimentos de terapêutica, conhecimentos de cirurgia, conhecimentos de farmacologia, e formar um pacote só, um combo só, para você poder clinicar, certo? Esse é o grande segredo. Então, primeiramente, nós temos que aprender se existe infecção, ou identificar isso aqui, tá? Uma observação aqui. Condições clínicas, nós estávamos falando de clínica, como neoplasias, que são formação de tumores benignos ou malignos. Distúrbios metabólicos, por exemplo, diabetes é um distúrbio metabólico, certo? E circulatórios, por exemplo, a própria hipertensão, tá? Elas simulam um quadro infeccioso, tá? Que vai gerar todo um processo inflamatório, muitas vezes, certo? A inflamação com a infecção, e confundir a nossa avaliação clínica, ou seja, o nosso diagnóstico clínico deve ser correto, ou seja, saber perceber bem se nós não estamos diante de situações dessas aqui, patológicas, entidades patológicas dessas aqui, que possam perturbar ou confundir o nosso diagnóstico clínico, para que ele seja correto, tá? E não errado. Então temos que estar atento a isso aqui. Próximo passo, pessoal. Localizar a infecção. Aonde essa infecção está no corpo, ou da onde ela está vindo, ou pode estar vindo. Isso é importante, tá? Colocar no Google Maps isso aqui para localizar a infecção. Brincadeira, pessoal. Não tem isso. Vamos lá. Desbridar tecidos desvitalizados. O que é desbridar? Desbridar é o seguinte: tirar as bordas, remover as bordas. Por exemplo, se a gente está diante de uma ferida inflamada e infectada, certo? Ela tem as bordas delas, da lesão, que já estão mortas, aquele tecido está meio já necrosado, meio azulado, meio escurecido. Ali não tem mais vitalidade, ali não circula mais sangue arterial, não tem drenagem de sangue venoso, há um tecido morto, necrosado ali, tá? Drenar abscessos, tirar o excesso de pus, tá? Dentro de um abscesso tem a coleção purulenta, o exudato ou purulento, tá? Purulento. O que é o pus, pessoal? O pus nada mais é do que o resto da festa, certo? A sujeira resultante da briga dos elementos sanguíneos, principalmente os glóbulos brancos, com os micro-organismos. A bagunça que é feita da guerra, que fica no final, tá? Da batalha. Por quê? Onde tem tecido desvitalizado, medicamento não vai chegar. Por quê? O medicamento que foi digerido ou infiltrado no organismo, ele vai agir via sanguínea, ele vai chegar no local de ação, no sítio de ação, pelo sangue. Se ali não está circulando sangue, está necrosado já, não vai chegar o medicamento lá, vai ser uma barreira para o medicamento chegar, então não vai ter ação do medicamento, não vai resolver o problema
da situação, no caso de uma ferida dessa, de uma lesão semelhante a essa ferida que eu falei para vocês, tá? No caso do pus, por que tem que drenar o abscesso? Porque onde tem muito pus, você tem um pH baixo, certo? Um pH ácido. E tem também concentrações, níveis de concentrações, aqui ó, atingem concentrações adequadas no local devido à presença de proteínas e de pH baixo. Esses fármacos não vão atingir aqui a região, porque o pH está baixo e o nível de concentração está inadequada de proteínas, certo? Então, vai ter dificuldade de chegar o medicamento lá, por conta dessas situações microbiológicas, moleculares, certo? De acidez por excesso ou concentração adequada de proteína, certo? Ou inadequada de proteína. Por quê? Porque ou tem de mais proteína no local, ou tem de menos proteína no local, isso vai dificultar a chegada dos antibióticos, certo? O pH baixo de mar está muito ácido, e aí o antibiótico tem dificuldade de fazer o efeito num ambiente muito ácido, certo? Então, nós temos que tirar essas barreiras, debridando os tecidos mortos, drenando os abscessos, por isso que os abscessos precisam ser drenados. Só que para drenar abscesso, tem que estar um momento certo de drenar o abscesso, ele tem que estar flutuando, como é o termo que a gente usa, tá? Ele já está, o abscesso está no estágio 3, é um estágio que começa o processo de flutuação, ele começa a ficar mole, bem maduro, aí dá para você drenar. Se você drenar um abscesso, ou tentar drenar o abscesso no estágio 2, no estágio 1, que ainda está muito duro ainda, ele não flutuou, não formou o pus por completo, ainda não tem o resultado da briga, você não vai conseguir drenar, vai causar um ferimento ali, certo? Vai sangrar bastante e não vai tirar a sujeira que você precisa tirar. Então tem que esperar ele flutuar um pouquinho mais até o momento certo da drenagem. Correto, pessoal? Prosseguindo. O que eu acabei de dizer aí, mas agora há pouco, é o que a gente quer dizer aqui nessa observação aqui, ó, a presença de tecido desvitalizado, que eu expliquei aqui em cima, e de má perfusão, ou seja, não circula sangue adequadamente nele, impede a ação das defesas orgânicas humorais, tá? Tanto as do organismo, certo? E celulares, protegendo mecanicamente os micro-organismos. Forma uma barreira que protege a bactéria da ação, da defesa do organismo e da ação, às vezes, do próprio antibiótico, certo? Para combater esse micro-organismo aqui patógeno, certo? Então forma uma barreira, um forte apache aqui que não vai deixar tanto as defesas orgânicas, humorais, celulares, e também a ação das bactérias para combater esse patógeno aqui, os micro-organismos, certo? Tranquila essa explicação? Vamos prosseguindo. Outra coisa que a gente tem que perguntar: quais os micro-organismos mais provavelmente envolvidos naquela situação, naquela infecção que a gente já diagnosticou aqui na frente, no primeiro item, já determinamos que tem infecção, já descartamos que não é neoplasia, distúrbio metabólico, circulatório, certo? Fizemos o debridamento dos tecidos desvitalizados, se tinha abscesso, a gente drenou o abscesso, tirou o excesso de pus, certo? Ou seja, estamos com a ferida mais limpa. E agora, a pergunta que a gente tem que fazer: quais seriam os micro-organismos mais provavelmente envolvidos naquela lesão lá, naquele processo infeccioso? Isso tudo para a gente poder selecionar melhor o nosso antibiótico, correto? E aí, como que a gente vai saber quais os micro-organismos mais provavelmente envolvidos? Próxima aula.
porque o nosso tempo já acabou. São 30 minutinhos e aí na próxima aula a gente vai matar essa charada aqui, tá? E quais os micro-organismos mais provavelmente envolvidos. A gente vai, só uma dica, começa com conhecimento clínico e microbiológico da situação. Então eu vou explorar mais isso aqui com vocês, tá bom? Então até a próxima aula e aula que vem, a quarta-feira, amanhã, temos prova, tá pessoal, de todo o conteúdo ministrado desde o começo. Então dá uma estudada no slide, vai cair só o que está no slide. Mas não fiquem só estudando as perguntinhas, os exercícios que eu mandei na fixação. Leiam o slide todo, tá? Forte abraço aí.